Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui e quero conversar com vocês de um assunto polêmico, né? E depois eu quero que vocês coloquem aqui o que vocês pensam sobre isso, tá? Mas dê a sua opinião, analisa, pensa, seja coerente, né? Responda de forma inteligente, tá bom? Hoje de manhã eu tava conversando com meu marido e ele falou que ele viu um vídeo que apresentava lá a cura pro câncer, através, parece, de uma filtragem do sangue, enfim, não sei te falar detalhes agora. Mas eu falei pra ele assim, você acredita mesmo que há um interesse, nesse momento que nós estamos vivendo, né, dos governos, de promover a cura do câncer? Por que eu falo isso? Há 20 anos atrás eu trabalhei na indústria farmacêutica, eu era propagandista, sabe? Que levava amostra grátis pros médicos, fazia propaganda de medicamentos. E eu estava participando de uma conferência há 20 anos atrás, hein? Onde foi apresentado por alguns médicos, cientistas, né, naquela ocasião, que órgãos foram regenerados a partir da célula tronco. Então eles mostraram vídeos, eles mostraram fotos, eles provaram para nós que isso era possível já, que a medicina tinha descoberto, né? Eu lembro de um cara que foi acidentado, que perdeu uma parte da cabeça, do crânio, e eles conseguiram regenerar a partir da célula tronco, órgãos vitais. E eu fiquei assim maravilhada quando eu ouvi aquilo, porque eu falei, gente, muitos dos nossos problemas se resolveram, né? Pessoas doentes, pessoas desenganadas, pessoas nos hospitais, elas podem agora, pessoas acidentadas, elas podem ser curadas, terem os seus órgãos regenerados a partir dessa célula que é encontrada no próprio organismo das próprias pessoas, né? Então, foi uma notícia, uma informação para mim maravilhosa. Porém, já se passaram 20 anos, depois de alguns anos eu saí da indústria e eu nunca mais ouvi falar nada a respeito, né? Eu até pesquisei no YouTube para ver, eu sei que tem alguns médicos que falam, mas assim, uma informação tão bombástica como essa, tão maravilhosa, né? Nessa dimensão, como que não é falado? Como que isso não tá no sistema público de saúde? Por que não tá, né? Então, eu acredito que existam pessoas hoje que têm acesso a essa medicina, né? Mas não está disponível para a maioria. Por quê? Eu acredito que há interesses, né, políticos, interesses sociais, interesses mundiais por detrás disso, né? Então, assim, eu sou cristã, né? E a palavra de Deus, ela fala lá em Gênesis 1, 28, vou ler aqui com vocês. Deus os abençoou e lhes ordenou: sede férteis e multiplicai-vos, povoai e sujeitai toda a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Eu acredito que nessa fase, né, que nós estamos vivendo, nesse momento, com 8 bilhões de pessoas habitando a terra, nós já cumprimos essa palavra, né? E aí eu entendo que nesse momento que nós vivemos, né, da história da humanidade aqui na Terra, isso é um pensamento meu, tá bom? Quero deixar claro aqui que isso é um pensamento particular meu, não é um pensamento, não é um ensinamento da palavra de Deus, não é um ensinamento da igreja que eu frequento, dos meus líderes ou pastores, é um pensamento meu. Mas eu quero que você deixe a sua opinião aí para saber se você concorda comigo. Eu penso que seria mais inteligente, né, se nós buscássemos formas de ter um controle de natalidade. Mas assim, temporário, tá? Não é algo que é para sempre. É algo que é temporário e pode ser assim, nesse momento é aplicável. Daqui uns anos pode ser que não haja necessidade. Passados-se mais alguns anos, talvez haja necessidade de novo. Então assim, algo que precisa ser feito um estudo analisado, né, e aplicado com sabedoria, com inteligência, né? Então, por exemplo, para que isso, né, em primeiro lugar? Para que pessoas no mundo inteiro, né, a gente possa prevenir a pobreza que há no mundo, né, a crescente pobreza que há no mundo, para que a gente possa prevenir a fome, para que a gente possa prevenir o aumento desenfreado de doenças, né, a falta de alimentos, a falta de saneamento, para que os habitantes da Terra tenham uma vida digna, tenham uma moradia digna, tenham acesso a alimento de qualidade, a saneamento, a trabalho, a manutenção da saúde, né? Então, assim, por que isso? Porque o nosso planeta, ele é limitado, o nosso espaço físico, ele é limitado. Você imagina se daqui, nós estamos em 2023, né?
se daqui mais 50 anos a gente dobrar esse número, ou quase dobrar esse número de habitantes, né? Na verdade, eu acredito que isso não vai acontecer, né? Estudos dizem que mais ou menos lá em 2080 nós vamos estar com 11 bilhões de habitantes, né? O que já seria bem complicado. Se a gente chegar a 14, 15, mais complicado ainda. Desculpa. Por quê? Porque o nosso espaço é limitado, a capacidade de produção de alimentos ela é limitada e a capacidade de produção de qualquer coisa, né, é limitado. O trabalho, a mão de obra é limitada, né? Então eu penso assim, que nesse momento da história, países super populosos, como por exemplo, anotei aqui, ó, a Índia, que está em primeiro lugar, pensa comigo, nós temos 8 bilhões de habitantes na Terra. Mais de 1 bilhão está na Índia. Outro, mais de 1 bilhão, está na China. Né? Depois, os países mais populosos são Índia, China, Estados Unidos, Indonésia, Paquistão, Brasil, Nigéria, México. Então eu penso que esses países super populosos e países de extrema pobreza, a maioria deles se encontra na África, na minha opinião, deveriam promover temporariamente um controle de natalidade, tá? Então, assim, o que me vem à mente? Depois vocês compartilham aí, comentam o que vocês acham, outras ideias, né? E marquem pessoas, tá? Pessoas, se vocês acharem que esse conteúdo é um conteúdo legal, que precisa chegar em pessoas que têm o poder de fazer isso acontecer, marque essas pessoas, encaminhe para essas pessoas, tá bom? Então, assim, um exemplo de controle de natalidade no meu entender, tá? Quando o país tem um sistema público de saúde, como é o caso do Brasil, porque nem todos os países têm, né? Eu acredito que esse sistema público deveria promover a laqueadura e a vasectomia depois do segundo filho, né? Então, assim, a pessoa teve o primeiro filho, ok, ela teve o segundo filho, ok. Se ela tiver um terceiro filho, utilizando o sistema público de saúde, na verdade não é se tiver o terceiro filho. Teve o segundo filho, já vai lá e faz na mulher a laqueadura, ou, se for o caso, no homem, a vasectomia, né? Então, assim, para que isso aconteça de uma forma efetiva, a gente precisaria ter um sistema integrado, né? Onde você digitasse lá o CPF daquele indivíduo e você já verificasse quantos filhos tem no nome dele, né? Mas, enfim, é uma ideia. A outra ideia é, por exemplo, aqui no nosso país, no Brasil, nós temos auxílios, né? O Bolsa Família, por exemplo. Eu penso que o Bolsa Família tem que continuar existindo para pessoas em situação de extrema pobreza. E que essas pessoas deveriam receber no mínimo um salário mínimo, né? Só que famílias que têm 1 ou 2 filhos, a família que tem, por exemplo, o terceiro filho, eu entendo que essa bolsa deve ir sendo diminuída a cada filho, porque hoje é justamente o contrário que acontece, né? Hoje, cada filho que a pessoa tem, ela ganha mais um auxílio. Então isso é um estímulo para que ela faça mais filhos, né? E justamente uma classe de pessoas, uma classe econômica de pessoas que não tem condição, né, de sustentar esses filhos, de dar uma vida digna para esses filhos. Então eu acredito que o governo deveria promover o contrário, né, nesse momento da história, ok? Não é algo que de repente é para sempre, porque eu acredito que daqui a uns anos, inclusive os estudos falam isso, que a gente já está numa caída, tá? Em 1960 foi onde a gente atingiu o pico, né, da crescente, do número máximo de crescimento populacional. Nós já estamos desacelerando, né? Então, assim, quando chegar o momento que, olha, agora a gente precisa voltar, né, a promover porque as famílias tenham filhos, ok, mas eu acredito que nesse momento da história precisa acontecer um controle de natalidade, né? Não que seja algo imposto ou obrigatório, porque as pessoas são livres, né? E elas têm que decidir o que elas querem para a vida delas, mas algo que seja promovido pelo governo, né? Que o governo auxilie, que o governo promova, incentive, acho que a palavra certa é essa. Então, o Bolsa Família, por exemplo, uma forma de incentivo, né? A 1 ou 2 filhos, você recebe a bolsa. Se você tiver o terceiro filho, já vai diminuindo, não sei que valor, mas já vai diminuindo. Teve o quarto filho, diminui mais ainda, né?
Por exemplo, promover educação, né, para sociedades mais carentes e distribuir preservativos. Eu sei que, por exemplo, o metrô aqui de São Paulo, o trem de São Paulo, já distribui, mas fazer isso de forma mais efetiva, principalmente nas comunidades mais carentes, e não só distribuir, como levar, né, o conhecimento para essas pessoas, né, disseminar esse conhecimento, fazer elas entenderem, fazer elas verem, né, o impacto disso na sociedade, na vida delas, na comunidade delas. Outra ideia, por exemplo, pessoas ricas, né? Pessoas ricas para mim que seria hoje? Uma pessoa com uma renda acima de 15 salários mínimos, considerando o salário mínimo aqui do Brasil, ok? Pessoas que ganham, ou seja, mais do que 20 mil por mês hoje aqui no Brasil. Elas deveriam, na minha opinião, pagar uma multa para o governo a cada filho que eles tiverem a partir, né, do segundo filho. Então, o primeiro filho ok, o segundo filho ok, o terceiro filho já paga uma multa para o governo. Então, eu sou rica, eu quero ter 10 filhos. Ok, beleza. Né? Mas a cada filho que você tiver, você vai pagar um valor X para o governo por esses filhos, né? E a classe média? A classe média que de repente não usa o sistema público de saúde, também não tem condição de ficar pagando multa para o governo, de repente eles deveriam ganhar algum tipo de incentivo do governo, né, para que eles façam a laqueadura ou no caso a vasectomia nos homens a partir do segundo filho, né? Então, teve o segundo filho, vai lá, faz a laqueadura, faz a vasectomia, e o governo dá algum tipo de incentivo. Por quê? Eu acredito que esses tipos de medidas são muito mais inteligentes, né, do que promover, tá? Eu não tenho certeza disso, mas assim, é o que se fala nos bastidores e de certa forma me parece coerente, né, que alguns poderes, né, mundiais tenham interesses em promover guerras de tempos em tempos, né? Por exemplo, fabricar vírus, pandemias, né, para reduzir a população. Não sei se aí é uma teoria da conspiração, mas me parece, né, que isso aconteceu e que pode vir a acontecer outras vezes. Ou promover a legalização do aborto, que eu sou totalmente contra, né? Então, ou apoiar o crescimento da homossexualidade, não com o intuito de respeitar, né, essas pessoas, mas visto que a homossexualidade é infrutífera, não produz, né, outros seres vivos, então vê isso como uma forma de controle de natalidade e aí incentivar, né, com que a homossexualidade cresça. Entende? Então eu penso que esses tipos de controle de natalidade que eu disse anteriormente é muito mais inteligente, né? E é algo que você faz temporariamente numa determinada região que carece daquilo, porque eu acredito que não se aplique ao globo. Existem países que a população está diminuindo, na verdade, né? Mas aqueles países que estão superpopulosos ou países com extrema pobreza, eu acredito que se aplica, né, esse tipo de controle de natalidade, tá bom? Então é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Deixa aqui o seu comentário e me fala o que você pensa a respeito. Tchau, tchau.